Beleza, galera ligada aqui no canal AV+, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Já peço para você dar o like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal porque você vai ajudar muito esse canal crescendo ainda mais. Estamos chegando perto de 30 mil inscritos e eu quero contar com a sua presença aqui nessa família AV+, que não para de crescer. Eu ia até fazer uma pós-live logo depois do nosso pós-jogo lá no canal Atenção Vascaínos, mas minha internet não ficou muito boa, então decidi gravar e colocar aqui o vídeo subindo tranquilamente para você poder assistir um pouquinho do que eu achei dessa partida, esse lamentável resultado que o Vasco teve em Minas Gerais. 4 para o Atlético, 1 para o Vasco. Eu vou te falar que o pior não foi nem só o placar vexaminoso, foi a atuação do time. Foi vergonhosa a atuação do time. O Vasco não quis jogar praticamente, começou bem, achou um gol ali, um lateral batido pelo Carlinhos, achou ali o Benítez, que foi muito inteligente por ficar atrás da zaga do Atlético Mineiro, matou no peito e fez um dos gols mais bonitos no ano, na temporada, no Brasileira, esse gol de bicicleta do Benítez fazendo o primeiro gol do Vasco, que deu uma animada na gente, mas a questão da escalação do Vasco antes do jogo já me chamou muita atenção. A gente conversou no pré-jogo, eram 3 jogadores que vinham de uma inatividade, o Leandro Castan, mas na verdade o Ricardo Graça, o Andrei e o Martim Benítez, 3 jogadores que vinham de inatividade. Além disso, um esquema modificado com o Miranda como lateral direito. O Vasco treinou apenas na quinta e na sexta-feira essa formação e depois ainda assim o Ramon Menezes escalou o Carlinhos como volante ao lado do Andrei, o que deixou muito a desejar porque o meio-campo não teve pegada. O Andrei teve que se sobrecarregar para marcar não só por ele, pelo Carlinhos, mas também pelos laterais, porque os laterais eram praticamente 2 zagueiros, que era o Henrique de um lado e o Miranda do outro, então os jogadores ficaram mais presos. Então os jogadores que vinham do Atlético pelo meio, pelas pontas, o Andrei teve que correr por muita gente. O Andrei também não teve uma boa partida. Logo no início teve um cartão amarelo bobo para mim, mas na verdade não merecia cartão amarelo. Mas o Voaden, que foi péssimo também, ele e toda a sua arbitragem, não só ele, mas também os dois auxiliares, vacilaram muito, principalmente o auxiliar número 1, que deu 2 impedimentos do Vasco no primeiro tempo porque não tinha, mas mesmo assim ele assinalou, nem deixou a bola correr para depois ver no VAR se estava ou não estava. Não deu nem essa opção para o Germancano, que iria receber essas 2 bolas em condições até de fazer os gols. Mas depois a gente deixa essa questão da arbitragem um pouco de lado. Vamos falar novamente sobre a vergonhosa atuação do Vasco. E o Vasco já foi mal escalado, no banco de reservas também as opções que o técnico Ramon Menezes tinha também eram lamentáveis, isso também por conta de culpa dele, porque tinha jogadores que poderiam ter mais chances e jogadores que nem relacionados foram. Por exemplo, a gente não tinha o lateral direito porque o Pikachu vinha muito mal, e ele escala o Miranda na lateral direita e o Caio Tenório, que seria esse jogador, nem no banco estava como opção, ou seja, mais um erro. Então, assim, vários erros que o Vasco tinha em campo. Se o Martim Benítez hoje, que vinha de inatividade, sentisse alguma contusão, bate na madeira. Mas, por exemplo, quem seria o jogador que poderia fazer a armação do time? Não tinha esse jogador no meio-campo. Lucas Santos, por exemplo, também não estava na relação de jogadores. Então é muito complicado porque o Vasco errou, para mim, já na escalação, já na formação dos jogadores relacionados para essa partida. E aí no campo a gente percebeu que logo quando o Atlético Mineiro tomou o gol, foi para cima, a disparidade técnica dos 2 times ficou muito claro, ficou, vamos dizer assim, vou usar até uma palavra que ficou pornográfico essa diferença tática e também técnica do time. O Atlético massacrou o Vasco no primeiro tempo, fez 1-1, 2-1, depois 2 pênaltis. O primeiro até acho que foi, mas também um pouco contestado, porque o Ricardo Graça vem para tirar a bola e, consequentemente, ele acaba pegando o jogador do Atlético. Mas aí pode ser, tá bom, deu pênalti, ok. Mas o segundo pênalti para mim não foi. O jogador, o Leandro Castan, fez apenas o bloqueio ali, o jogador fingiu que tomou um tapa na cara. Para mim não foi pênalti, mas o árbitro deu. 4-1 Atlético ainda no primeiro tempo. E aí o Vasco, mesmo com algumas mudanças no jogo, o técnico Ramon Menezes mostrou mais uma vez 2 erros clamorosos dele. Ele viu que o time estava errado em campo, troca 2 jogadores, mas para as mesmas posições que estavam erradas. Ele tirou o Vinícius, tirou o Carlinhos e colocou o Pikachu para o lugar do Vinícius e colocou o Marco Júnior para o lugar do Carlinhos. Não eram peças, não eram nomes. É apenas a questão tática do Vasco que estava errada. Meio campo muito frágil, os jogadores de ataque novamente jogando aberto, longe um do outro, o que deixou muito a desejar. O Germancano praticamente não tocou na bola, o que é muito ruim se a gente tem um centroavante artilheiro desse porte, desse quilate,
e o Vasco não serve esse jogador para jogar, para poder fazer as finalizações. É impressionante isso. O Vasco até hoje não fez um esquema para que Germancano seja mais bem assistido, tenha mais boas oportunidades, que com certeza esse jogador, que é o artilheiro nato, sabe fazer gols, dificilmente perde oportunidades, não faria dele. Ontem, por exemplo, já que estamos já na madrugada, não teve nenhuma oportunidade para fazer uma finalização, o que é muito complicado. Martim Benítez voltou, tentou, fez um golaço, que a gente já falou aqui no comecinho, mas também ficou muito isolado. O jogador também que você via que fisicamente ainda não estava 100% para essa partida, recebeu o terceiro cartão amarelo, vai desfalcar o Vasco no jogo contra o Bahia. E o Andrei também foi expulso, também vai ser outro desfalque, como vai ser esse Vasco para o jogo contra o Bahia. Nas redes sociais, até mesmo nos comentários lá no Atenção Vascaínos e aqui mesmo também no Ave Mais, muita gente já pedindo a cabeça do técnico Ramon Menezes. Será que já é a hora de fazer a mudança? Eu, pelo menos, já começo a ver que a questão do elenco não está tão mais unido como parecia ser. Parece que já há rachas no elenco. Os jogadores estrangeiros, os jogadores da base, aquela turma do ainda, de Ribamar, Marcos Júnior. Tem jogadores ali que parecem que começam a mostrar que o elenco do Vasco não está totalmente unido, o que projeta jogos piores do que aconteceu contra o Atlético Mineiro ontem. Começa a ficar preocupado em relação a isso. O vestiário do Vasco precisa de um choque, e não sei qual é esse choque. O Vasco, por exemplo, precisa de contratações urgentes e contratações para chegar e jogar, não são apostas. O Vasco está tentando fazer uma contratação do Antônio Valência, jogador de 35 anos. O pessoal vai falar assim, mas é um jogador de 35 anos. Mas é um jogador com muita experiência, o que precisa muito para aquele meio campo do Vasco. E aí o Vasco faz uma proposta para o jogador, se o jogador vai aceitar ou não é uma outra situação. Mas o Vasco precisa contratar um jogador nesse quilate de Antônio Valência. Eu acho que o Vasco precisa fazer uma proposta boa para esse jogador, para tentar trazer esse jogador. Aí estão falando também do Ganês, que joga nos Estados Unidos. Será que esse jogador, olha, eu nem conheço direito, não posso nem falar muito, o tal do Latif Blessing, será que seria um jogador tão importante para chegar e jogar no Vasco? Não sei se vale a aposta, porque não dá tempo para você apostar, não dá tempo de um jogador que é de Gana, que joga nos Estados Unidos por muito tempo, vir ao Brasil, se adaptar. Será que dá esse tempo todo para chegar e jogar? Porque o Vasco precisa disso. Esse jogador com experiência, com bagagem para chegar e jogar. E o Vasco hoje não tem tempo para fazer testes. O Vasco precisa contratar urgente pelo menos 2 a 3 jogadores. Um jogador para o meio-campo, um jogador para o ataque, para chegar a ser, por exemplo, uma dupla de Germancano. E olha, na lateral direita tem que trazer um jogador para ontem. O Vasco mostrou que o Thiago Pikachu não é esse jogador, o Caio Tenório ainda também não provou que pode ser titular do Vasco, e ontem o Miranda foi muito sacrificado, é um bom jogador, é um baita de um zagueiro, mas de lateral direito não dá. Então o Vasco precisa para ontem um jogador para aquela posição, um jogador para meio campo, como se fosse o camisa 8, que o Vasco não tem. O Vasco pode até ter um jogador ou outro para compor ali a posição de volante junto com o Andrei, pode ser o próprio Andrei, até o Marcos Júnior, o Bruno Gomes, mas não é esse jogador todo. Mas eu acho que precisa de um camisa 8, eu já venho falando isso há muito tempo. Jogadores de um peso, chegar ali e ser o dono do meio campo. O Martim Benítez é um baita de um armador, mas não é o cara que vai ser o dono do meio campo. Então o Vasco precisa de um jogador para essa posição. Estou muito preocupado com o Vasco. Quarta-feira joga contra o Bahia, fora de casa. O Bahia que venceu aqui no Rio de Janeiro o Botafogo e depois perdeu ontem para o Sport por 2-1 jogando em casa. Vai ser um jogo de igual para igual, um jogo muito tenso. O Bahia tem 12 pontos, o Vasco tem 18. Se o Bahia vence, fica a 3 pontos do Vasco. E aí, gente, a gente para de olhar para cima da tabela e começa a olhar para baixo. E aí depois, na sequência, a gente tem um clássico contra o nosso maior rival. Até porque eles vão estar até desfalcados de alguns jogadores por conta da seleção, até mesmo jogos que eles vão disputar em relação à Libertadores da América. Mas é um confronto direto, é um clássico onde mede muita coisa e uma derrota para na sequência. O Vasco já tem 5 jogos que o Vasco não vence. Vai ter Bahia fora, Flamengo no clássico. Olha, a situação do Ramon Menezes começa a ficar, a batata quente dele tá assando, a batata tá assando, é isso mesmo. E o Ramon Menezes tem que repensar a questão da formação tática e nomes de jogadores. Mas eu acho que a questão formação tática do Vasco tem que ser vista. E olha, tem que pensar, o Vasco tem limites técnicos e o Vasco tem que aceitar esses limites técnicos para poder voltar
a fazer boas partidas no campeonato. E a preparação física também tem que abrir o olho, porque o Vasco está devendo muito nessa questão da preparação física. O Vasco está morrendo, principalmente do meio segundo tempo para frente, e isso não é bom. O Vasco ganhou os 3 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro porque tinha preparação física e parece que a situação não está boa. Então eu quero saber de você, o que você achou desse jogo Vasco Atlético Mineiro, a atuação do Vasco. Eu quero o seu comentário aqui embaixo. Vou fechar esse vídeo mandando um abraço para vocês, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para todo mundo. Vamos respirar, vamos continuar torcendo para o Vasco, mas olha, eu estou bem preocupado. Você também, eu tenho certeza que está. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e acione também o sininho das notificações para saber de tudo que rola aqui no canal. Ave mais. Grande abraço, galera. Valeu. Fui.